E hoje a gente volta aqui com o quadro, né, Ide com Mais Saúde. E eu queria falar um pouquinho agora sobre saúde mental. A gente tem falado muito da questão da imunidade, da importância, né, de alimentos que aumentam a nossa imunidade. E a gente falou também sobre essa questão da tricotomia do homem, né, espírito, alma e corpo. E cada dia a gente tem falado um pouco sobre a alma, ou sobre o corpo, ou sobre o espírito. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a alma, que é a nossa mente, né, a nossa psique, e isso inclui a questão da saúde mental. Não tem como a gente fazer a obra do Senhor se a gente tiver com a nossa mente totalmente bagunçada, totalmente desorganizada. Assim como a gente organiza rotinas alimentares e assim como a gente organiza rotinas, né, disciplinas espirituais, a nossa mente também ela precisa do mesmo cuidado, do mesmo trabalho. E aí a gente tem algumas dicas aqui, a começar na palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 2, fala para a gente assim, ó: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Esse é o primeiro passo para quem quer ter uma saúde mental pronta para estar indo fazer a obra do Senhor, quer seja na sua rua, quer seja no seu bairro, quer seja no seu estado, no seu município, ou no seu país, ou até mesmo fora do seu país. A gente precisa ter uma mente totalmente centrada nas coisas do Senhor, pensando nas coisas que são do alto. A vida espiritual, ela começa no natural mesmo, começa de um querer nosso, de uma decisão nossa, de uma disciplina nossa. E a gente precisa ter essa disciplina para alcançar uma mente que só pensa nas coisas do alto. Ela vai se acostumando. A mente do ser humano, ela vai se acostumando. Então, se você der para sua mente coisas que são do alto, a partir daí a gente tem a leitura da palavra, né? Entra aí as disciplinas espirituais. Em primeiro lugar, a gente coloca o amor a Deus, né? Tirando os ídolos do nosso coração, e a gente coloca o amor ao próximo como se fosse a nós mesmos. Isso inclui não fazer dano algum a ele. A gente começa a andar pelo caminho de ter uma mente que pensa nas coisas do alto. E aí a gente começa a trilhar o caminho da saúde mental. Os médicos, né, isso já é comprovado, que a questão da fé, né, aquelas pessoas que têm fé, né, que buscam a Deus, que estão em comunhão com outras pessoas, essas pessoas têm mais saúde, essas pessoas são mais equilibradas. E aí entra aquela questão que a gente vai estar falando também aqui dos temperamentos, né? A gente vai estar discorrendo no decorrer dos programas sobre a questão dos temperamentos, para que a gente possa ter uma mente centrada, equilibrada, gerida pelo Espírito Santo. E aí eu trouxe aqui para você algumas coisas que prejudicam a sua saúde mental. Então, o que pode favorecer a sua saúde mental é pensar nas coisas que são do alto, é colocar o Senhor em primeiro lugar, né, ali como prioridade, priorizar a sua vida espiritual. Isso aí é requisito primordial para ter uma saúde mental. Uma rotina de disciplina espiritual. E depois a gente tem aqui alguns pontos. Por exemplo, preocupação em excesso com o futuro, né, que vai causar na gente uma ansiedade. Preocupação em excesso com o que vai acontecer amanhã. Isso aí acaba com qualquer saúde mental, né, com qualquer mente. A gente vira a noite acordado, pensando naquilo que vai acontecer amanhã, na conta que eu tenho que pagar amanhã, no trabalho, né. Eu tenho colegas de trabalho que não dormem um dia antes, porque no outro dia vai trabalhar, já está preocupada, já causa uma ansiedade, quando o Senhor nos ensina a entregar a Ele, né, todas as nossas ansiedades. Então, quando a gente fica o tempo todo pensando, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã eu tenho que pagar tal coisa, amanhã eu tenho essa meta aqui para bater, eu preciso disso, daquilo, estou sendo cobrado, isso prejudica muito a nossa saúde mental. A gente não consegue ter um sono eficiente, a gente não consegue descansar, a gente fica irritado, e isso prejudica a obra de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa entregar ao Senhor as coisas de amanhã, as coisas de daqui a pouco, né? E isso prejudica muito a nossa saúde mental.
também se avaliar de forma negativa. Quando a gente começa a nos avaliar e faz uma avaliação de que eu não estou sendo eficaz naquilo que eu estou fazendo, não está sendo bem feito, e a gente vai se entristecendo, a gente vai se avaliando, quando as pessoas é que têm que dar essa avaliação para a gente, né? Os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos líderes, eles que têm que estar dizendo, o caminho está certo, o caminho está ruim, porque dependendo do seu temperamento, dependendo da sua mente, dos traumas que você tem, você vai ter a tendência de sempre te dar uma baixa avaliação. Isso vai acabar com a sua mente, né? Ou talvez você vai ter a tendência de dar uma avaliação além do que você realmente é. Isso também vai te dar uma soberba e vai acabar também com a sua saúde mental. Então, se avaliar de forma negativa ou excessivamente positiva também traz danos, né, à nossa saúde mental. Assumir responsabilidades alheias também, quando a gente assume aquele papel que não é nosso, né, um exemplo no trabalho, dependendo da hierarquia que você tiver, aquele papel não é seu e você está fazendo, aquilo traz para você uma sobrecarga que não é da sua responsabilidade, ou no casamento, né, quando a mulher se coloca no papel de provedor, ou o marido se coloca no papel de submissão, algo que não é uma responsabilidade sua. Isso vai trazer desequilíbrio, né, na sua mente. Tentar agradar sempre as pessoas, isso também acaba com a nossa saúde mental, quando a gente quer que todos estejam achando a gente muito bonzinho, muito maravilhoso, e a gente sabe que o Evangelho veio para trazer espada, né? Então, não é bom que a gente ache que todo mundo tem que nos amar de maneira a achar que as nossas palavras têm que ser agradáveis, que a gente tem que fazer tudo que as pessoas acham que a gente tem que fazer, quando a gente tem o Senhor, né? Servimos ao Senhor e é Ele quem comanda a nossa vida. Quando a gente quer o tempo todo agradar o marido, o tempo todo agradar a esposa, o tempo todo agradar o filho, o tempo todo está agradando, né, a liderança, de maneira a se colocar, não expor o que está sentindo ou quem realmente é, mas de maneira a se colocar no padrão que ele quer, e aí é um falso certo, né? Um falso, uma falsa submissão. Toda vez que a gente faz isso, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a nossa saúde mental ela começa a ser abalada, né? Porque a gente está vivendo com máscaras. Não gerenciar o seu tempo, né? Não ter uma lista de prioridades. Isso é muito importante para acabar com a saúde mental de qualquer um. Quando a gente não prioriza as coisas certas, né? A gente não coloca numa prioridade, uma escala de prioridade as coisas certas, e a gente já até falou sobre isso em alguns programas, e eu retorno para falar também. Quando a gente pensa muito no passado, que aí a gente vai chamar de depressão, né? Vai levar à depressão. Quando a gente pensa muito naquilo que já passou, naquilo que já aconteceu, e a gente fica ruminando aquilo o tempo todo sem resolver, isso também acaba com a nossa saúde mental. Omitir nossas emoções, que aí a gente vai chamar de traumas, né? Os traumas, eles bloqueiam a gente, eles bloqueiam o nosso andar, nossa evolução, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento emocional, nosso crescimento emocional, sentimental, nosso crescimento financeiro. Os traumas, eles tiram da gente a oportunidade de avançar, né? Então, quando a gente omite as nossas emoções, quando a gente finge que está bem quando não está, né? Quando aquilo está ali latente na gente ainda, traz um prejuízo muito grande para a nossa saúde mental. E não ter um lazer, né? Não ter oportunidade de ter um lazer com os irmãos, né? Com a família. Um lazer até mesmo a sós, né? Algo que vai trazer prazer para você, sempre debaixo da bênção do Senhor, né? Ter essa oportunidade de estar dando à sua mente, né? Tá dando aos seus olhos uma mudança de ambiente. A gente aqui, por exemplo, quando vai para o retiro lá em Friburgo, é um lazer para a gente, né? Estamos na presença do Senhor e tem a oportunidade de ver um outro ambiente, né? Isso também é prazeroso, então a gente também coloca na lista de lazer. Então, fica com essas dicas aí de hoje, né? Dê atenção à sua saúde mental. Não tem como ter uma vida de id, né? Uma vida de serviço ao Senhor. Mesmo que a gente esteja espiritualmente forte, a gente esteja com a nossa saúde, com a imunidade lá em cima. Se a nossa mente travar, não tem id que vai prosseguir. E essa é a dica de hoje para vocês. Amém.